Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo, do canal e da página Murilo Critica, e hoje estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma crítica, e dessa vez a crítica surpresa. Mas antes de revelar, deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Bom, eu acho que é meio óbvio, né, a crítica surpresa, porque 70, 80% dos que responderam qual era a crítica surpresa acertaram. E sim, a crítica surpresa é Arcane, né? A segunda temporada de Arcane, propriamente a primeira, né? Que na época em que lançou a primeira não existia Murilo Critica ainda, mas, né? Agora a gente faz essa justa posição das duas temporadas e faz uma crítica geral aqui, pois Arcane infelizmente terminou. Que eu tenho ressalvas quanto a isso, né? Eu vou falar depois. Primeiramente, a gente tem que entender que Arcane é um nível acima de qualidade técnica, artística, visual. Ela é diferente de qualquer outra animação e ela tem uma qualidade superior a qualquer outra animação. Isso vocês têm que entender, que Arcane ela é arte. A série, a animação Arcane, ela tem traços artísticos próprios e que fazem total sentido para a trama em si. Afinal, estamos falando de uma adaptação do jogo League of Legends, ou pelo menos uma parte da lore do jogo League of Legends, que inclusive eu prefiro assistir toda a série do Arcane repetidas vezes do que jogar LoL, né? É definição disso. Então, é inegável questionar o nível de qualidade de Arcane. Você não pode, de hipótese alguma, dizer com convicção de que Arcane tem um nível artístico ruim. Muito pelo contrário. O nível artístico de Arcane é diferenciado. Tal qual que eu digo que é o mesmo nível de comparação com o Aranha Verso, tanto o primeiro Aranha Verso quanto o segundo, que é o nível de estética muito similar, mas aqui com toques próprios, por exemplo, envolvendo cada um dos personagens, principalmente a Jinx, tá? Jinx, Powder, enfim. Então é uma coisa muito interessante. Além disso, esses ângulos de traços, propriamente de animação, fazem com que a gente sinta que os personagens eles realmente existem, pois a gente se importa a um nível de expressividade com cada um dos personagens. Alguns a gente odeia até demais, como por exemplo a Ambess, o Singed, né? Que a gente tem aquele temor, aquele ódio. O Jace, em parte, sim, eu sou do time contra o Jace, tá? Não é justificável toda aquela parafernália que ele fez e estragou a família da Jinx, da Vi, do Vander, né? Enfim. Querendo ou não, ele tem uma responsabilidade indireta nisso, sim, tá? Tanto é que eu bani na minha cabeça que o Jace existe no LoL, por exemplo. E a gente tem que entender que esses sentimentos, que essas emoções, que essas atribuições e que toda essa mescla muito se deve por conta dos traços, por conta da arte e por conta também de todo o quesito técnico por trás de Arcane. Inclusive, quesito técnico esse que foi feito à mão. Tem cenas que foram feitas literalmente à mão e colocadas em movimento. É absurdo. Tem cenas que foram feitas a carvão, para vocês terem noção do quão artístico é Arcane. E por isso é inegável que ela é uma das melhores animações que tem, uma das melhores. Não quer dizer que ela é isenta de erros. Ela tem erros e eu vou falar aqui daqui a um pouco. Trilha sonora. Vamos elevar o nível da conversa. A trilha sonora de Arcane, ela é algo a ser discutido, pois eu não costumo normalmente falar sobre o aspecto da trilha sonora. Pois trilha sonora geralmente dá ali um êxtase, um frenesi na pessoa que está assistindo em um momento ou outro. Em Arcane é a cada episódio. A cada episódio tem uma trilha sonora de respeito. Tem uma música que
exime, demonstra exatamente o que o personagem está fazendo, sentindo, a história do personagem e até mesmo a lore de Runeterra. Então é muito interessante. Para quem não sabe, Runeterra é o universo do LoL, tá? Deixando bem claro. E a trilha sonora repassa as emoções mais nítidas de ódio, de tristeza, de dor, sofrimento, amor, compaixão, nos mais diversos momentos da série. E que se você for pegar a música, a tradução dela principalmente, você vai entender ainda mais o contexto no qual ela está inserida. Recomendo vocês fazerem isso, principalmente com a trilha sonora de Arcane. Narrativa. Aí a gente começa a um ponto de falar. A história de Arcane, ela é muito boa. Ela tem todo o emaranhado, né, com divisão de núcleos, vamos dizer assim. Tem o núcleo da Jinx, tem o núcleo da Vi, da Caitlyn, tem o núcleo do Echo, do Heimerdinger, do Jace, do Victor, da Mel, da Ambessa, enfim. Tem todos esses núcleos, né, que eles vão se encontrando ao longo do caminho. Eu, particularmente, não aguento mais ver uma história de núcleo. Eu tô, inclusive, implorando para uma história linear com a visão única de apenas um personagem. Se vocês acharem um filme assim, por favor, me indiquem. Eu quero uma visão de apenas um personagem, eu quero me importar com apenas um. Pois, essa história de núcleo, a gente fica se importando demais com os personagens, aí vem aquela transição entre um núcleo e outro, e a gente não quer ver o que está acontecendo no outro núcleo, a gente quer ver a continuação daquele. E aí a gente tem um corte seco, de que tipo, poxa, vai ficar pro próximo episódio esse núcleo aqui, esperar, aí eu quero ver uma coisa que no fim não quero. Eu quero que tenha um episódio justamente de um núcleo, sabe? E o que querendo ou não teve nessa última temporada de Arcane, mas de um personagem que particularmente quase ninguém gosta, que é o Jace. Então, poxa, pelo amor de Deus, vamos ser sinceros, tem que ser trabalhado melhor esses núcleos. E é isso eu falo não só para Arcane, eu falo para qualquer outra série. O problema do Senhor dos Anéis, os Anéis do Poder, o principal problema do Senhor dos Anéis, Anéis do Poder, foi os núcleos. Foi de você não querer ver certos núcleos e você já estar no núcleo bom e do nada vir um corte seco, troca de lugar, troca de contexto, tem que lembrar do conceito anterior. Cara, chega, eu quero ver uma coisa linear. Quer fazer núcleos? Beleza. Faz todo um núcleo num episódio só, onde conta a linearidade de uma história em um único episódio. Mas não faz isso de, no meio do episódio, tá cortando para um outro lugar, tá indo para um outro lugar. Eu já não suporto mais isso. Isso é uma coisa, uma crítica que eu faço mais pessoal minha. Esse negócio de núcleos foi muito saturado, na minha opinião. E isso, infelizmente, aí vamos contar a verdade. Eu sou uma pessoa que gosta muito da Marvel, mas isso, infelizmente, foi culpa dela. Foi culpa dela muito por conta de Vingadores Guerra Infinita, que começou com isso e veio inúmeras outras produções. Não digo que começou com isso, retomou esse conceito de núcleo mais aflorado, né? E todas as outras produções, basicamente, quase, de equipe, tem essa dinâmica de núcleo chato. Então, né, vamos ser bem sinceros. Claro que não começou com Vingadores Guerra Infinita essa questão de núcleo, tá? Foi muito antes, em filmes muito anteriores, com equipes que nem são da Marvel, mas começou a ficar chato a partir dali. E aí aqui eu tenho um desabafo para Riot Games e para Netflix, né? A Riot e a Netflix em si. Cara, o que vocês estão fazendo? Sinceramente, o que vocês estão fazendo em encerrar Arcane na segunda temporada? Inicialmente, Arcane foi planejado para ter 5 temporadas, né? Só que a Riot, que é a empresa do LoL, ela é uma das empresas mais mercenárias que existe, como qualquer grande outra empresa. Universal é um dos exemplos de empresa mercenária. Que, cara, gastou todo o lucro que teve com Arcane na primeira temporada
em coisas fúteis, em desenvolver o game que quase ninguém mais joga, que é o LoL. Então, assim, cara, vamos ser sinceros, vocês poderiam ter investido muito mais em Arcane para mais temporadas, para ter uma audiência do público ainda maior do que já tem. Mas não, vocês decidiram encerrar às pressas na segunda temporada e ter ali um ato 3 de Arcane que deixou pontas soltas para a série do Noxus. Tá, que vai ter a série Noxus e tudo mais, com Swain, LeBlanc, Darius, Catarina, né? Vai ter esses personagens na série do Noxus. A gente espera, pelo menos. E vocês vão fazer a série do Noxus. É o que a gente espera, pelo menos. Mas deixar esse epílogo nada decente, que não honra, de fato, todos os personagens de Arcane, honra apenas alguns, me deixou muito entristecido com a série. Para mim, eu estenderia um pouco mais o epílogo, trazendo as consequências das ações, porque a gente não tem as consequências. A gente só tem ali, imagens, flashes. E sabe qual é o meio que poderia ser contado? As consequências? Um diálogo entre um personagem e outro. Exemplo, diálogo entre a Mel lá no conselho dizendo o que aconteceu em tudo. Em tudo. Tudo. E qual será o próximo passo deles. E aí faz gancho para a série do Noxus. E não simplesmente só um corvo do Swain lá. É de abismar, né? De ficar abismado. Mas é isso que aconteceu em Arcane. Então, por todas essas prerrogativas, a série ela é muito boa. Ela tem uma dinâmica muito boa, com desenvolvimentos belíssimos de personagens. Diga-se de passagem, o meu personagem favorito é a Jinx. Mesmo eu sendo mono Heimerdinger, a Jinx, na série Arcane, conseguiu ser uma personagem de destaque, tem um belíssimo desenvolvimento e fez história, né? Logo depois vem o Echo, que o Echo ele foi a definição de herói para Arcane, porque quando a Arcane precisa de um herói, o Echo aparece, e o Echo para mim foi a definição de heroísmo nesse final de Arcane, então parabéns pro desenvolvimento que fizeram com o Echo e com a Jinx. Também tem um desenvolvimento da Vi, que foi muito bom, mas não teve toda a gama de destaque que tiveram com a Jinx e com o Echo. Na minha opinião, obviamente. E encerro essa crítica com uma nota 9.6 para Arcane. Enfim, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima!